Amado ouvinte, você pode ter sido deixado por alguém que você acreditou que te amava, mas quero que você saiba que Jesus Cristo nunca te deixará nem te desamparará. Você pode ter sido enganado por alguém que um dia afirmou que te amava, mas Jesus Cristo nunca violará a sua aliança. Amigo, você pode ter sido desprezado por alguém que você ansiava que te amasse, mas quero que você saiba que Jesus Cristo nunca te desprezará. O Senhor te conhece, Ele sabe o seu nome, Ele sabe quantas lágrimas você derramou e Ele se importa com você. Agora, com tudo o que eu te disse, eu quero que você entenda a minha mensagem com a perspectiva correta. O amor que Deus tem por você é imenso de fato. No entanto, isso não é motivo para continuar vivendo em rebeldia. Claro que Deus te ama, e é por causa desse imenso amor que Ele quer que você se converta. Deus te ama, e é por causa desse amor que Ele quer que você dependa dEle para a força e a graça de viver santamente. Que tipo de fé você tem? Você diria que tem uma fé firme ou você diria que tem uma fé simples? Pessoalmente, eu gosto do termo fé simples, e embora não seja um termo que é usado na Bíblia, eu pessoalmente acho que é uma excelente descrição do tipo de fé que precisamos ter. Todos nós nos declaramos filhos de Deus, mas quantos de nós confiamos em Deus da mesma forma que uma criança confia em um pai? A fé simples olha para o Senhor por força, por provisão, por proteção. Considere o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1 e 6. Ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas não vistas. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Simplesmente para o cristão, a fé é um modo de vida. Eu acredito que ter uma fé simples é essencial, porque quando você reproduz a fé de uma criança, você está reproduzindo o tipo de fé que Salmos, capítulo 37, versículo 3 a 5, menciona quando diz na tradução King James atualizada: confia no Senhor e pratica o bem. Assim habitarás em paz na terra e te nutrirás com a fé. Deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais Ele fará. Deixe-me fazer-lhe algumas perguntas. Você confia em Jesus para a sua proteção, para a sua segurança? Você confia em Jesus Cristo para as suas necessidades diárias? Você confia nele para te dar a força para se levantar e trabalhar todos os dias? Você confia nele para fortalecer o seu corpo e mantê-lo saudável, ou até mesmo curá-lo? Esta é a fé simples. A fé simples é humilde. E eu digo que é humilde porque a Bíblia nos ensina uma lição muito importante em Marcos capítulo 10, versículo 13 a 16. A Bíblia diz: E aconteceu que as pessoas traziam crianças para que Jesus lhes impusesse a mão, mas os discípulos repreendiam o povo. Todavia, quando Jesus notou o que se passava, ficou indignado e lhes advertiu: Deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, pois deles é o reino de Deus. Com toda a certeza vos asseguro, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, jamais terá acesso a ele. Em seguida, abraçou as crianças, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Quem acolher em meu nome uma criança, tal como esta, a mim me acolhe. Uma criança é totalmente dependente de seu pai. Não há soberba em uma criança. Elas indagam com sinceridade. Se elas são corrigidas ou se elas ouvem uma resposta que não agrada, elas não guardam rancor e dizem: Como você ousa me negar algo? Como você ousa me tratar assim? Não, uma criança perdoa facilmente e uma boa criança é obediente. Agora, como filhos de Deus, não deveríamos ser assim? Não deveríamos ser humildes o bastante para aceitar que Deus sabe o que é melhor para nós? Além disso, eu gostaria de motivá-lo a meditar nas palavras de Davi em Salmo 131, versículo 1 e 2. A Bíblia diz: Senhor, o meu coração não é arrogante, e os meus olhos não veem com soberba. Não há em meu ser a pretensão de explicar todos os mistérios. De fato, acalmei e aquietei os meus sentimentos. Como uma criança satisfeita está para sua mãe, assim a minha alma está para todo o meu ser. Davi está nos revelando aqui que ele tem acalmado e tranquilizado a sua alma no Senhor, assim como uma criança encontraria consolo em sua mãe. Esta é a fé simples, completa e total confiança em Deus.
Este é o tipo de fé que precisamos em nosso dia a dia, porque esta é a fé que agrada a Deus. Eu gostaria de encorajá-lo a ser corajoso. Muitos cristãos são tímidos e fracos porque eles não conhecem o poder e a autoridade que eles têm em Jesus Cristo. Mas posso lembrá-lo de que a Bíblia diz em Lucas capítulo 10, versículo 19: Eis que vos dei autoridade para pisar sobre toda a força do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Posso lembrá-lo de que 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57 diz: Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu exorto vocês, povo de Deus, a se firmarem na palavra de Deus. Firmem-se nessas promessas e deixem-nas inflamar o seu espírito. Não devemos mais ser temerosos e tímidos. Não devemos mais nos considerar impotentes e sem poder. Jesus Cristo nos deu autoridade, a autoridade para pisar sobre o diabo e seus demônios. Ele nos deu autoridade para vencer todo o poder do inimigo. E por isso eu simplesmente quero que você saiba que não é sua porção ser temeroso como filho de Deus. Não é sua porção ser um cristão tímido. Mas Jesus Cristo, o Senhor dos senhores e Rei dos reis, ele disse: Eu vos dei autoridade para pisar sobre toda a força do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Deixe que isso seja o motivo pelo qual você é destemido e ousado. Deixe que isso seja o motivo pelo qual você não desiste diante da adversidade. E deixe que esta promessa em Lucas 10, versículo 19, seja o motivo pelo qual você ora com poder. E assim, povo de Deus, eu quero lembrá-los que nós ganhamos força, coragem, ousadia quando conhecemos a palavra de Deus e praticamos a oração. Então, quando você pensar em poder, quando você pensar em coragem e força, pense em oração. Quando você pensar em oração, pense em poder, pense em força e coragem, porque como filhos de Deus, quando oramos, é quando somos revestidos de poder, é quando somos renovados no Espírito. Quanto mais oração, mais poder. Se você quer mais poder, ore mais. É por isso que a Bíblia nos ordena a orar sem cessar. É por isso que a Bíblia nos adverte a vigiar e orar, para que não caiamos em tentação, ou a perseverar na oração. É porque há poder quando você ora. A oração nos conecta a Deus. A oração nos habilita a viver Filipenses 4, versículo 13, que diz: Tudo posso naquele que me fortalece. A oração nos habilita a vencer a tentação. Ela molda o caráter na vida de alguém. E por isso, se você deseja viver uma vida que é cheia de coragem e ousadia, conheça a palavra de Deus. E uma vez que você conhece a palavra do Senhor, ore. Seja constante na oração. Continue firme na oração. Dedique-se à oração. E lembre-se de que temos autoridade em Jesus Cristo. O amor de Deus é divino, verdadeiro e eterno. A Bíblia afirma que Deus é amor. De fato, tão grande é o amor de Deus que em João 3, versículo 16 diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor do nosso Deus Todo-Poderoso Jeová é caracterizado pela graça, pelo perdão e pela misericórdia. Seu amor divino é eterno e incondicional. Não é um amor que requer que você trabalhe por ele, porque Jesus Cristo fez todo o trabalho na cruz. Não é um amor que você precisa merecer, porque o que Jesus fez na cruz foi suficiente. Agora eu digo isso para que você possa sentir o amor de Deus sobre a sua vida. É um amor que sempre te guarda, um amor que te supre, um amor que te restaura. Por isso eu te convido a adorar o Senhor pela sua fidelidade. Adore-o pelo seu amor imutável. Tão profundo é o amor do Senhor que mesmo quando somos infiéis, ele permanece fiel. Romanos 5, versículo 8 diz: Porém, Deus comprova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício quando ainda andávamos no pecado. Pense nisso. Enquanto éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Enquanto você e eu o ignorávamos, Ele nos amava. Enquanto você e eu nos afastávamos do Senhor, Ele nos amava. De fato, a Bíblia diz em João 15, versículo 11 a 13: Tenho-vos dito essas palavras para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa felicidade seja completa. E o meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos.